Boa tarde, gente. Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Abram o livro de vocês aí na página 134 e a gente vai corrigir essa atividade e já encerrar o último assunto. E na próxima aula a gente vai fazer um resumão aí de tudo, certo? Beleza, ó. Primeira questão pede para calcular e, se necessário, simplificar o resultado das multiplicações. Letra A, B, C e D, todas elas são multiplicações, tá? Ó. Essa letra A aqui é a multiplicação de uma fração por outra fração, né? Tem 3 quintos vezes 3 sétimos. Ó, na multiplicação entre frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá? 3 vezes 3, 9, 5 vezes 7, 35. Então, até aí tudo bem. Letra B já é uma multiplicação de um número natural inteiro, né? 8, vezes uma fração, 2 terços. O que eu tenho que fazer aqui? Ó, multiplica o número inteiro somente pelo numerador, ok? Multiplica somente pelo numerador. E esse denominador 3 eu vou apenas repetir, beleza? Eu vi algumas atividades que me mandaram no PV em que estavam multiplicando 8 vezes o numerador e o denominador. Não pode, tá errado, tá? Então, esse 8 aqui só vezes o número de cima. Tá aqui, ó, 8 vezes 2. O 3 repete. 8 vezes 2, 16. Repete o 3 novamente. Então, 16 terços. Letra C. Multiplicação de duas frações, né? 2 quintos vezes 1 sexto. Multiplica numerador por numerador. Denominador por denominador. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 6, 30. 2 trintaavos. Simplifica aqui, ó. Os 2 por 2, né? Pelo número 2. Né? 2 dá para simplificar por 2. 30 também dá, porque são pares. 2 dividido para 2 é 1. 30 dividido para 2 é 15. E na letra D temos a multiplicação, novamente, de um número natural inteiro, 11, por uma fração. Esse 11 aqui eu vou multiplicar apenas por 4, tá? Esse 5 aqui eu vou apenas repetir. Vou tornar a falar. Por que eu vou repetir o 5? Porque aqui embaixo do número 11, de um número natural inteiro, tem o denominador 1, certo? Então, se eu multiplicar 1 vezes 5, vai continuar sendo 5. Por isso que a regra pede somente para repetir. Tá? Então, 11 vezes 4 está aqui, repete o 5. 11 vezes 4, 44. Repete o 5. 44 quintos. Aqui na segunda questão, diz o seguinte: assinale a alternativa que corresponde ao resultado de cada questão. Ó, tem a letra A aí, o resultado da divisão de 9 por 1 nono. Ou seja, a divisão de um número natural inteiro por uma fração. O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro termo, segundo termo. O primeiro termo repete, né? No caso aqui é um número inteiro, repete o 9. E ao invés de dividir, agora eu vou multiplicar pelo inverso de um nono. O inverso de um nono o 9 sobe para cima, o 1 desce para baixo, tá? Tá aqui, ó. Então, 9, repetiu 9. Ao invés de dividir, multipliquei. E inverti a fração nono, que é 9 sobre 1. Agora eu vou multiplicar, ó. Número inteiro vezes numerador e repete o denominador. Então, 9 vezes 9 está aqui, repete o 1. 9 vezes 9 é 81, repete o 1 novamente. 81 dividido para 1 é 81. Certo? Então, a resposta correta aqui é esse segundo quadrado, 81. Na letra B, pede o resultado de 5 sextos dividido por 9, né? Uma fração sendo dividida por um número natural inteiro. Nesse caso, o primeiro termo é a fração, o segundo termo é o 9. Certo? Repete a fração, que é o primeiro termo, 5 sextos. Ao invés de dividir, eu vou multiplicar e eu vou inverter o número 9, né? Como é que eu inverto um número natural? Eu sei que o denominador dele é 1, então 1 vai para cima, o 9 vem para baixo. Vai ficar o quê? 1 nono. Certo? Então, 5 sextos vezes o inverso de 9, que é 1 nono. Multiplicação de frações, né? Multiplica os dois números de cima e os dois números de baixo. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 9, 54. Então, a resposta correta é esse terceiro quadradinho aqui, certo? 5,54 avos.
Na letra C, o resultado de 8/12 dividido para 2/3, né? Divisão de uma fração por outra fração. Repete a primeira. Quem é? 8/12, está aqui repetido. Ao invés de dividir, vai multiplicar, tá aqui. E inverte o 2/3, né? O segundo termo. O 3 vai para cima, o 2 vem para baixo. Foi o que aconteceu aqui, ó. 3/2. E é só multiplicar 8 vezes 3, 12 vezes 2. 8 vezes 3, 24. 12 vezes 2, 24. 24 dividido por 24 é 1. Então, o resultado aqui é o primeiro quadrado. Terceira questão. Complete os espaços com a fração que determina o resultado a seguir. Ó, observa. Temos aqui um número natural inteiro, que é o 3, que está multiplicando um número desconhecido, né, uma fração desconhecida. Aqui está respondido, mas no livro de vocês não está. Então, o que vocês irão fazer? Ó? Ele deu o número que está multiplicando, o número inteiro, e deu a fração resultante da multiplicação. Eu ia fazer assim, ó. Qual o número que eu multiplico por 3, né? Porque eu vou multiplicar esse 3 aqui por um numerador. Né? O número que fica em cima na fração. Que número eu multiplico por 3 que vai dar 18? Certo? Esse número é quem? É o 6. Beleza? E o denominador aqui é 5, significa que aqui também é 5, tá? Porque eu vou apenas repetir, ó. Se aqui é 5, o resultado é 5 final. Se o resultado final é 5, então aqui também é 5. Beleza? Porque esse 3 aqui eu só vou multiplicar pelo número de cima. E o número de cima que eu multiplico por 3, que dá 18, é 6. Então, a fração aqui desconhecida é 6/5. Nesse exemplo aqui, ó, 2 multiplicando é o mesmo raciocínio. 2 vezes uma fração que dá 18/5. Novamente 18/5. O denominador já sei que é 5 porque aqui é 5, tá? Então só repete. Beleza? E 2 vezes algum número que é 18. Quem é esse número? Que eu multiplico por 2, que dá 18. É o 9, certo? Então 2 vezes 9, 18. E o 5 repete. Beleza? Aqui nessa fração, 4/6 vezes uma fração que dê 36/42. Que número eu multiplico por 4 que dá 36? 9, tá aqui. Que número eu multiplico por 6 que dá 42? 7. Então, a fração desconhecida aqui é 9/7. E essa última fração aqui é o mesmo raciocínio dessa outra aqui, ó. Uma fração que multiplica outra fração, que resulta numa fração. Então, que número eu multiplico por 9, que dá 27? É o 3. Que número eu multiplico por 11, que dá 55? É o 5. Então, esse termo desconhecido aqui é 3/5. Continuando aqui na página 135, vamos para a quarta questão. Ela diz o seguinte, ó. Distribuíram-se 3 inteiros, né, um número misto aqui, ó, 3 inteiros e 1/2 quilogramas de bombons entre vários meninos. Cada um recebeu 1/2 quilograma. Eram quantos meninos? Ó, preste atenção. Isso aqui é o total, tá? Isso aqui é o total de quilogramas que foram divididos entre várias crianças. Cada criança recebeu essa fração aqui, ó. Quantos cada um recebeu? Essa é a pergunta. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse daqui por esse, né? Porque esse aqui é o total que tem, certo? É o total de quilogramas. E esse aqui é a quantidade que cada um vai receber. Então, eu vou dividir essa fração aqui por essa daqui. Aí eu vou saber com quanto cada um ficou. Só que eu não posso dividir esse número misto por essa fração. Eu tenho que transformar primeiramente esse número misto aqui em uma fração. Tá? Tá aqui respondida, como vocês estão vendo, ó, no meu livro. 3 inteiros e 1/2, né? Que é um número misto. A gente vai transformar ele em fração. Como é que transforma um número misto em fração? Ainda lembram? Pega o número inteiro, multiplica pelo denominador e o resultado soma com o numerador, né? Beleza, ó. 3 vezes 2, tá aqui, mais 1. Sobre quem? Sobre 2. O denominador era 2, vai continuar sendo 2, porque não vai mudar, tá? Então, 3 vezes 2 é 6. 6 mais 1, 7. Repete o 2. Então, transformando essa fração aqui em esse número misto em fração, vai ficar 7/2. Beleza? Agora eu vou pegar esse 7/2, que eu já sei que eu já transformei em fração,
e vou dividir por 1/2, que é a quantidade que cada criança recebeu de bombom. Então, vai lá, ó, 7,5 dividido por 1/2. Tá aqui. Aqui é o primeiro termo da divisão, aqui é o segundo termo da divisão, beleza? O primeiro termo eu vou apenas repetir, ó. Repeti. Agora, ao invés de dividir, eu vou multiplicar, ó. Tá aqui, multiplicação. E esse segundo termo eu vou inverter, né? O 2 está embaixo, vai para cima, tá aqui. O 1 está em cima, vem para baixo. Certo? Agora eu tenho uma multiplicação de frações, ó. Vou multiplicar o numerador por numerador, 7 vezes 2. Denominador por denominador, 2 vezes 1. 7 vezes 2, 14. 2 vezes 1, 2. Originou a fração 14 meios, né? E se eu dividir 14 por 2, vai dar o quê? 7. Então, esse é o resultado, ó. Beleza? Então, quantos meninos eram? 7 crianças. Beleza? O resultado é 7. Eram 7 meninos. Na quinta questão, determine quantos 1/4 de litro cabem em 3 litros. Certo? Ó, o que a gente vai fazer aqui? O total é esse aqui, tá? O total é esse daqui, 3 litros. Aí a pergunta é, quantos 1/4 de litro cabem em 3 litros? Ou seja, eu vou pegar esse 3 litros aqui, que é o total, tá? E vou dividir por essa quantidade. E aí eu vou saber quantos 1/4 vai caber em 3 litros. Tá aqui o cálculo. 3, né, que é os 3 litros, dividido por 1/4 de litro. Multiplicação de um número inteiro por uma fração. Conserva o primeiro termo, tá aqui, conservado, ó. Ao invés de dividir, eu vou multiplicar, tá aqui. E 1/4 eu vou inverter. O 4 vai para cima, 1 vai para baixo. Tá aqui também. Multiplicação de um número natural por uma fração, multiplica o número natural pelo numerador e repete o denominador. Então, 3 vezes 4, 12, repete o 1. 12 dividido para 1, 12. Então, quantos 1/4 cabe em 3 litros? 12. Beleza? Ah, só para esclarecer alguma coisa. Uma coisa, ó. 1/4 de 1 litro é 250 ml, tá? Como assim? 1/4 de 1 litro é 1 litro dividido em 4 partes. Se eu divido 1 litro em 4 partes, vai ficar o quê? 250 ml, né? Vai ficar 4 partes, 250 ml. Então, 1/4 de 1 litro é 250 ml. Se eu pegar 3 litros e dividir em frascos de 250 ml, eu vou ter 18 frascos completos. Sexta questão, calcule o quociente e simplifique o resultado, quando necessário. O que é quociente? É o resultado da divisão, tá, gente? Então, a gente vai resolver a divisão e se o resultado der para simplificar, simplifica. Se não der, deixa do jeito que está. Então, ó, temos aqui 3 divisões de frações por frações, né? O que eu faço? Conservo a primeira. Ao invés de dividir, vou multiplicar e inverte a segunda. 3 vai para cima, 1 vai para baixo. Tá aqui, ó. Foi o que aconteceu. Então, 3/8 vezes 3 sobre 1. Esse 3 multiplica por 3, esse 8 multiplica por 1. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 1, 8. 9/8. Dá para simplificar? Não. Não tem número que eu possa dividir 9 e 8 ao mesmo tempo. Letra B. 2/9 dividido para 1/3. Ó, repete o 2/9. Ao invés de dividir, vou multiplicar. E o 3 vai para cima, o 1 vai para baixo. Inverte a segunda fração. E aí multiplica, ó, 2 vezes 3, 9 vezes 1. 2 vezes 3 é 6, 9 vezes 1 é 9. 6/9, dá para simplificar? Dá. Qual o número que divide 6 e 9 ao mesmo tempo? É o 3. Tá? Então, por isso que tem esse 3 aqui, ó. Para quem não está vendo, aqui é um 3. 6 dividido para 3, 2. 9 dividido para 3, 3. Certo? Então, essa fração aqui é o resultado simplificado. E a letra C, 1/8 dividido para 2/11. Repete 1/8. Beleza? Ao invés de dividir, vou multiplicar. E inverte 2/11. O 11 vai para cima, o 2 vem para baixo.
certo? E agora é só multiplicar, ó. 1 vezes 11, 8 vezes 2. 1 vezes 11, 11. 8 vezes 2, 16. 11/16 é uma fração irredutível, né? Porque não dá para reduzir. Então, o resultado é isso aqui mesmo. Na página 136, sétima questão, diz que Júlia bebeu 3/8 de 1 litro de suco pela manhã e 2/8 do mesmo suco à tarde. Que fração do suco ela bebeu? Ó, ela bebeu essa quantidade de suco de manhã e bebeu essa quantidade de suco aqui à tarde, né? Quanto que ela bebeu? Vou somar o que ela bebeu de manhã e o que ela bebeu à tarde. Certo? Então, 3/8 mais 2/8. Essa aqui é muito simples, ó. Duas frações com denominadores iguais, 3/8 mais 2/8. Quando o denominador é igual, eu vou apenas repetir ele, ó. Foi o que aconteceu, eu repeti o 8. E vou somar os numeradores. 3 mais 2, 5. Então, 3/8 mais 2/8 é 5/8. Então, ela bebeu 5/8 de 1 litro de suco. Oitava questão. Dona Laura irá dividir um sítio da seguinte forma: 4 dozeavos para a plantação, 5 oitoavos para a casa e o restante para a área de lazer. Que fração corresponde à plantação e à casa juntos? Beleza, ó. Aqui ele deu a fração que ela vai tirar para a plantação e deu a fração que ela vai tirar para fazer a casa, beleza? Aí ele quer saber qual é a fração que vai corresponder à plantação e à casa juntas. Juntas, quando ele diz juntas, significa que eu vou somar, tá? Então, eu vou somar essa fração aqui, 4 dozeavos, que corresponde à plantação, mais 5 oitavos, que corresponde à área que ela reservou para a casa. Certo? Então, tá aqui, ó, 4 dozeavos mais 5 oitavos. Percebam que os denominadores não são iguais, ó, 12 e 8, são denominadores diferentes. O que eu tenho que fazer nesse caso? Adição de frações com denominadores diferentes. Eu vou tirar o MMC, certo? De 12 e 8, dos denominadores. Tá aqui, ó, 12 e 8. Por 2, 12 por 2, 6, 8 por 2, 4. Por 2 novamente, 6 por 2, 3, 4 por 2, 2. Por 2 novamente, porque ainda tem um 2, ó. O 3 não dá de dividir para 2, repete. 2 dividido para 2, 1. E o 3 só é divisível pelo próprio 3, né? E aí, ó, só multiplicar esses fatores aqui, beleza? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4. Epa, 8 vezes 4 não é 24. Só aqui não é um 4, tá? Aqui é um 3, ó. O erro do livro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Tá? Então, o MMC é 24, então o novo denominador dessas frações vai ser 24. Certo? O que ele fez aqui, ó? Vamos fazer da forma que a gente vinha fazendo, tá? Vou fazer aqui. Então, esse 24 aqui vai ser o novo denominador. Eu vou pegar ele e vou dividir pelo denominador aqui da primeira fração, né? 24 dividido para 12 é o quê? É 2. E esse 2 aqui eu vou multiplicar por 4. 2 vezes 4, 8. Tá aqui, ó. Coloco 8 aqui. E agora eu vou fazer esse mesmo procedimento com a segunda fração. 24 dividido para 8, certo? Vai dar o quê? 3. E esse 3 aqui eu vou multiplicar por 5. 3 vezes 5, 15. Só lembrando que aqui é uma adição, então repete o sinalzinho de mais. 3 vezes 5, 15. Beleza? Agora é só somar 8 mais 15, que é o quê? 23. E repete o 24. Então, nossa resposta é o quê? 23, 24 avos. Beleza? A fração que corresponde à plantação e à casa é 23, 24 avos. Nona questão. Numa prova de história, um aluno acertou 5 oitavos do número de questões dadas. Ou seja, mais da metade, né? Ó. Vamos supor que a prova esteja dividida em 8 partes. Ele acertou 5 das 8, ou seja, acertou mais da metade da prova. Letra A. Pergunta: qual é a fração que representa o número total de questões? 8 oitavos. Por que 8 oitavos? É como se a prova tivesse dividido em 8 partes, tá? E o total de 8 partes é o quê? É 8 partes. Por isso que é 8 sobre 8. 8 dividido para 8, para quem não sabe, é 1, tá? Então, o 1 é o inteiro. O 1 representa o inteiro de alguma coisa. Então, o que representa o número total de questão de uma prova? 8 sobre 8.
ou 1 inteiro. Letra B. Como se lê a fração que representa o número total de questões a oitavas? O número total de questões acertadas. Essa daqui, ó. Como é que se lê ela? 5 oitavos. Aqui. E letra C. Qual é a fração que representa o número de questões erradas? Vamos lá. Pega o total de questões. Quem é o total de questões? Essa aqui. 8 sobre 8. E subtrai a quantidade de questões acertadas, que é 5 oitavos. E aí eu vou ter o que ele errou. Beleza? Tá aqui, ó. Subtração de frações com o mesmo denominador. 8 e 8, eu vou apenas repetir. E subtrai apenas os numeradores. 8 menos 5, 3. Então, 3 oitavos é a resposta. E a última página da atividade, página 137. É uma atividade bem grande, né? Imagino que tenha dado muito trabalho. 10ª questão. Diz assim, ó. Para chegar ao trabalho, Cláudio já percorreu de bicicleta 2/6 do percurso. 2/6 do percurso. Quanto ele ainda deve percorrer para completar 1/5 do percurso? Então, gente, analisando essa 10ª questão aqui, eu encontrei um pequeno erro, né, no enunciado aqui da questão, que diz assim, ó, para chegar ao trabalho, Cláudio já percorreu de bicicleta 2/6 do percurso. Né? Quanto ele ainda deve percorrer para completar 1/5 do percurso? Mas se ele já percorreu 2/6 do percurso, ele já passou de 1/5 do percurso. Então há uma incoerência aí nessa pergunta, certo? Eu acho que seria o seguinte: quanto ele já percorreu a mais do que 1/5 do percurso? Acho que essa seria a pergunta, certo? Porque o que ele já percorreu de bicicleta é mais do que 1/5 do percurso. Então não é para completar, é o que ele passou do percurso de 1/5. Beleza? Para provar isso, é só comparar. Quem é a maior fração, 2/6 ou 1/5? Dá para comparar duas frações com denominadores diferentes? Não, não dá. Certo? O que eu tenho que fazer? Tenho que tornar esses denominadores comuns, né? Aí eu vou ver quem é a maior fração. O livro já fez isso, ó. Ele pegou as frações equivalentes de 2/6, né? Multiplicou 2 e 6 por 2, ó. 2 vezes 2, 4. 6 vezes 2, 12. Depois multiplicou por 3, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Depois por 4. 2 vezes 4, 8. 6 vezes 4, 24. E depois por 5. 2 vezes 5, 10. 6 vezes 5, 30. Então tá aqui, ó. 10 trintaavos. Aí ele pegou a fração 1/5 e calculou as frações equivalentes, né? Pela sequência dos números naturais, começando pelo 2. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 4, 4. 5 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. E por 5, 1 vezes 5, 5. 5 vezes 5, 25. E para encerrar por 6, ó. Multiplicou 1 vezes 6, 5 vezes 6. 1 vezes 6 é 6. 5 vezes 6 é 30. Pronto. Ele encontrou as frações equivalentes a 2/6 e 1/5, que tem denominador 30, ó, que tem os denominadores iguais. Isso significa que eu posso comparar agora, certo? Então, eu vou pegar a fração equivalente a 2/6 aqui, ó, que é 10 trintaavos, e vou pegar a fração equivalente a 1/5, que é 6 trintaavos, certo? Quem é a maior fração? A maior fração dentre aquelas, né, dentre essas duas que têm denominadores iguais, ó, com denominadores iguais eu posso comparar. A maior fração é aquela que tem o maior numerador, certo? Já que os denominadores são iguais, 30 é 30, a maior é aquela que tem o maior numerador. Quem é maior, 10 ou 6? É 10. Então, 10 trintaavos, que corresponde a 2/6, é maior do que 6 trintaavos, que corresponde a 1/5. Então, eu provei que essa fração aqui, ó, eu provei que o que ele já percorreu de bicicleta foi maior do que 1/5 do percurso. Então, a pergunta está incoerente. Beleza? Pela resposta aqui que o livro deu, dá para entender que a pergunta era quanto ele passou de 1/5 do percurso, certo? Aí sim, ó, aí eu pegaria 2/6, que é o que ele já percorreu, e 1/5 do percurso, que é o que ele usou como referência, e vou subtrair para saber quanto ele passou, né? Qual a fração que corresponde à distância que ele passou de 1/5
do percurso, né? E aí, fazendo a subtração, ó, tira o MMC entre 6 e 5, que é 30, certo? Ó, para quem não sabe, ó, MMC, passa aqui a listrinha, por 2, ó, 6 por 2, 3, 5 não dá por 2, repete. 3 por 3, ó, 1, 5 não dá por 3, repete. O 5 só vai dar por 5. Repete 1, 5 por 5, 1. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Por isso que o 30 aqui, ó, é o novo denominador. Aí, o que ele fez? Pegou o 30, dividiu por 6, 5. Ó, 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 2, 10. Tá aqui. 30. Mesma coisa com a outra fração. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 1, 6. Tá aqui. Então, ó, ficou 10 30avos, que é a fração que corresponde a 2 sextos, como eu havia falado, menos 6 30avos, que é a fração que corresponde a 1 quinto, ó, certo? Subtração de frações com o mesmo denominador, repete o denominador e subtrai os numeradores. 10 menos 6, 4. Então, não é, a resposta que está aqui é, ó, ele ainda deve percorrer 4 30avos do percurso. Mas a resposta deveria ser, ele já percorreu a mais do que 1 quinto, 4 30avos do percurso. Beleza? 11ª questão diz o seguinte: Ana e suas 3 amigas repartiram uma barra de chocolate em 18 pedaços. 18 pedaços. Cada uma comeu 2 pedaços. Que parte da barra elas comeram juntas? Aí é simples. Ó, Ana e suas 3 amigas, elas são quantas? 4, né? O chocolate tinha 18 pedaços, cada uma comeu 2. Qual a fração que elas comeram da parte do chocolate, do total? É o seguinte, se a Ana comeu 2 e as suas 3 amigas, cada uma comeu 2, elas comeram um total de quê? De 8 pedaços, né? E o chocolate tinha quantos pedaços? 18. Montando a fração aqui, ó, a quantidade de partes que o total está dividido fica no denominador. Em quantos pedaços de chocolate está dividido? 18. Então, 18 no denominador. E no numerador a gente coloca o número de partes que foi usada. No caso aqui, que as meninas comeram, né? Elas comeram quantos pedaços? 8. Então, a fração que corresponde à quantidade que elas comeram de chocolate é essa daqui. 8 18avos. O chocolate estava dividido em 12 pedaços, 18 pedaços, e elas comeram 8 pedaços. Ou seja, sobrou o quê? Sobrou 10, né? Se elas comeram 8 de 18, sobrou 10. Calcule utilizando uma multiplicação. Que parte das barras elas comeram juntas? Aí é só multiplicar também. Eu posso multiplicar, ó. Cada uma comeu o quê? 2 pedaços. Então, a fração que corresponde à quantidade que cada uma comeu é essa daqui, ó. 2 18avos. Por quê? Porque o chocolate está dividido em 18 pedaços e cada uma comeu 2. Então, a Ana comeu 2 e as 3 amigas dela comeu essa mesma fração. E é só multiplicar por 4. Por quê? Porque elas são 4 pessoas. Então, cada pessoa comeu isso daqui. Então, é só multiplicar 4 vezes isso daqui. Beleza? Como é que eu resolvo uma multiplicação de um número inteiro por uma fração? Multiplica o número inteiro pelo numerador e repete o denominador. 4 vezes 2, está aqui, repete o 18. 4 vezes 2, 8, repete o 18. E aí, ó, obtivemos a mesma resposta, certo? Só que feita de formas diferentes, né? Por meio de adição, por meio de multiplicação. Beleza? O que ele fez aqui, ó? Somou todos os denominadores iguais, repete o denominador. Soma todos os numeradores. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, isso aqui foi só para provar que realizando a adição de frações e a multiplicação de frações, dá para chegar no mesmo resultado, certo? Ele realizou por meio da adição, chegou em 8 18avos. Realizamos por meio da multiplicação, também chegamos a 8 18avos. E para encerrar aqui, ó, a nossa correção da atividade, questão 12. Dona Lúcia tem 2/4 de um bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração do bolo representará cada parte que Dona Lúcia deseja?
Aqui é fácil. Ela tem isso daqui. Ela quer dividir em 6. Então é só dividir 2 quartos para 6. Aqui, 2 quartos dividido para 6. Temos uma fração dividindo um número natural. Certo? Então, ó, primeiro termo, segundo termo. Repete o primeiro termo. Tá aqui. Ao invés de dividir, vai multiplicar. Tá aqui, ó. E o 6 vai inverter. Como é que eu inverto o número 6? O denominador do número 6 é 1. Então, o 1 vai para cima, o 6 vem para baixo. Tá aqui, ó. 1 em cima, 6 embaixo. E agora é só multiplicar, ó. 2 vezes 1, 4 vezes 6. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 6, 24. Simplificando, ó, 2 e 24 são dois números pares. Então, dá para dividir por 2. 2 dividido para 2, 1. 24 dividido para 2, 12. Então, essa é a fração, que cada parte vai ficar 1/12. A fração que representa a parte que a dona Lúcia deseja é 1/12. Certo? Então, essas 3 perguntas aqui da última página, elas foram mais complicadas, né? O nível aumentou bastante. Espero que vocês tenham entendido. Galera, e para encerrar a nossa unidade 2, na página 138, vem esse assunto aqui, que só é uma página, e vem algumas perguntas aqui, só uma pergunta para ser mais específico. É probabilidade e estatísticas. Estatística é algo muito recorrente em matemática, tá? É algo que aparece, é um assunto que aparece muito em concursos, em provas de vestibulares. Está sempre muito presente. E o que a estatística trabalha? Com gráficos, tá? Quando vocês verem algum gráfico em matemática, é estatística, beleza? E probabilidade é a possibilidade, né? A gente trabalha com possibilidades de algo dar ou não certo, de algo dar ou não errado, certo? Quais são as chances? E a estatística é a representação dessa probabilidade por meio de gráficos, beleza? Então, probabilidade e estatística a gente vai trabalhar com gráficos. Vamos aqui, acompanha aí, ó. O gráfico de linhas é usado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado. Tá? O gráfico de linhas é usado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado. Evoluções ou regressões, para que possamos observar suas transformações em um período de tempo. Temos aqui esse gráfico, né, que são as taxas PRODs, né, estados, taxas PRODs por estado em quilômetros quadrados. Beleza? Esse aqui é o título do gráfico, né? O título, tema do gráfico. O que ele está abordando aqui? As taxas PRODs por estado em quilômetros quadrados. Beleza? Temos aqui do lado esquerdo do gráfico, ó, as informações 0, 1000, 2000, 3000 até 12.000, que são a quantidade de quilômetros quadrados por estado. Certo? Temos essas linhazinhas aqui coloridas, ó. Certo? Temos essas aqui que vão mais longe, que é essa azul. Temos essa vermelha, que é a segunda. E aqui tem um emaranhado aqui de linhas aqui, que a gente não dá para ver quase nada. Sim, cada linha dessa representa o quê? Um estado, certo? Cada linhazinha dessa aqui representa a quantidade de taxas PRODs de um estado. Então, essa linha azul aqui, ó, representa o estado, por exemplo, você vai ver bem aqui na legenda. Isso aqui se chama de legenda, tá? Do gráfico. Ó, legenda do gráfico. Tem a cor da linha. E a cor da linha aqui vai dizer qual é o estado que ela pertence. Certo? Por exemplo, a linha azul aqui fez um trajeto, ó. Ela subiu, desceu, depois subiu de novo. Aí desceu, ou seja, ela oscilou, né? Uma hora estava em cima, uma hora estava embaixo. E essa linha azul aqui pertence ao estado do Mato Grosso. Tá? MT. Então, essa linhazinha aqui pertence ao estado do Mato Grosso. A linhazinha vermelha aqui, ó, vai pertencer ao estado... Qual é? Aqui na legenda tem duas linhas vermelhas, né? Mas eu acho que é a Amazônia, certo? Então é a Amazônia. Essa linhazinha vermelha é a Amazônia. E aí tem as outras linhas, ó. A linha tem Roraima, tem Rondônia, tem Tocantins, tem Pará, tem Maranhão e tem Amapá. Beleza. Então, o importante é só vocês perceberem que cada linha dessa pertence a um estado, né? E que
essas taxas oscilaram, né? Uma hora estava em cima, uma hora está embaixo, certo? Percebam aí as oscilações dela. E aqui é a quantidade de quilômetros quadrados. Vamos lá, as perguntas. O que o gráfico acima observa? O que o gráfico acima observa? A resposta é, ó, observa a quantidade de desmatamento, né? Fala do desmatamento na Amazônia Legal no período de 1988 a 2006. Aqui no vídeo não vai dar para vocês perceber, mas aqui, ó, aqui são os quilômetros quadrados, tá? E aqui, ó, esses números bem pequenininhos mesmo, que nem olhando a olho nu não dá para perceber direito, são os anos, tá? Por exemplo, no ano de 1988, 1989, 1990, até o ano de 2016, ó. Certo? Beleza. Aí aqui é a taxa que mostra a quantidade que ela variou por ano, certo? Ó, por exemplo, essa linha azul aqui do Mato Grosso, em 1988, estava em quê? Estava em 5.000 quilômetros quadrados de quê? De desmatamento. Já lá no ano de... Deixa eu ver aqui para ser mais preciso. Lá no ano de 1996, o estado do Mato Grosso, que tinha só 5.000 quilômetros quadrados de desmatamento em 1988, lá em 1996, ó, subiu para mais de 10.000 quilômetros quadrados. Ou seja, era 5.000 quilômetros quadrados aqui e em 8 anos depois subiu para mais do dobro, ó, de desmatamento, certo? Então o desmatamento cresceu nesse ano. Já nesse ano aqui, ó, o desmatamento diminuiu. Aqui cresceu um pouquinho, diminuiu um pouquinho, cresceu mais um pouquinho e aqui foi o ápice, né? Foi o limite, foi onde mais cresceu, né? Não dá para saber qual ano exatamente, porque, né, mas foi por volta de 2006, ó, 2005, 2006. Foi o ano que o desmatamento mais cresceu no estado do Mato Grosso. Ele atingiu quase 12.000 quilômetros quadrados de desmatamento. Certo? Então, o que o gráfico acima mostra? Observa a quantidade de desmatamento na Amazônia Legal, do período de 1988 a 2016. Pessoal, a Amazônia, tá? É uma mata, beleza? A Amazônia Legal é uma mata. Ela não está presente só no estado do Amazonas, tá? Ela está presente no Acre, está presente no Amapá, no Maranhão, no Mato Grosso, no Pará, em Rondônia, em Roraima e Tocantins. Beleza? Então, quando ele fala Amazônia Legal, ele não está citando o estado de Amazonas, ele está citando a mata, tá? A mata amazônica, que está presente em vários estados. Letra B, segundo o gráfico que o estado apresenta, o pior resultado em relação ao objeto analisado? Em que período isso se deu? Então, foi o que eu falei bem aqui, ó. Qual é a linha que atinge o maior número de desmatamento aqui? É essa azul, que corresponde ao estado de Mato Grosso, tá? Então, essa linha azul aqui, ó, representa o estado de Mato Grosso. Ela foi o estado de Mato Grosso que teve o maior número de quilômetros quadrados de desmatamento. E qual foi o ano? Aí é só tu analisar aqui, ó. Utiliza uma régua para ser mais preciso. Foi o ano de 2004, né? Segundo o livro. O estado do Mato Grosso apresenta o pior resultado no ano de 2004. Então, o estado do Mato Grosso foi o estado que mais teve desmatamento desde o ano de 1988. E o ano que teve esse maior desmatamento foi 2004. Certo? C. Ao analisar o gráfico, podemos dizer que os estados do Tocantins, Maranhão, Roraima, Amapá e Amazonas... Ó, qual é o estado do Tocantins aqui, ó? Essa linha verde. Ou seja, essa tá bem embaixo aqui mesmo. O desmatamento do Tocantins foi bem pouco. Maranhão é a linha roxa. Ó, também bem pequeno, certo? Roraima, linha azul, certo? Rondônia. Por Rondônia não, Amapá. AM. Cadê? AP.
Amapá, linha verde, também muito embaixo. Enfim, ó, todos esses estados aqui que foi citado na letra C, Tocantins, Maranhão, Roraima, Amapá e Amazonas, são estados que apresentaram um número bem baixo de desmatamento, né? Do ano de 1988 até 2016. Aí vem as perguntas, ó. Esses estados aqui que eles citaram, né? Tocantins, Maranhão, Roraima, Amapá e Amazonas, apresentam índices muito diferentes no período estudado? Não, muito diferente não. Observe que está tudo pertinho um do outro aqui, ó. Tá tudo alinhado. Então não são muito diferentes, são um pouco iguais. Vai diferenciar de um ano para outro, mas é coisa pouca. A B, apresentam resultados parecidos no período estudado. Essa daqui é a verdadeira, ó. Apresentam resultados parecidos, tá? Porque tá tudo juntinho aqui, um pertinho do outro, ó. Quem apresentou resultado diferente desses aqui foi o estado do Mato Grosso, né? Que é essa linha azul. E o estado do Amazonas, que é essa linha vermelha. Beleza? Então, probabilidade estatística, a gente vai analisar. O que a gente vai estudar mais é gráfico, né? Analisar gráficos. Informações que são dadas através de gráficos. Pessoal, essa foi nossa aulinha de hoje. Muito grande, peço desculpas, mas tinha que corrigir e entrar nesse último conteúdo. E na próxima aula a gente vai fazer um breve resumo aí de tudo que a gente estudou, porque a gente vai ter uma avaliação aí na próxima semana. E vocês têm que estar por dentro, tá? E vocês vão receber o cronograma aí, se não receberam ainda, vão receber logo mais dos assuntos que têm que ser estudados. Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.